Aí, galera. Então, é, mais uma videoaula de física aqui para vocês, tá? Mais uma videoaula de resolução da prova de física do Enem de 2019. Um problema relativamente tranquilo, um problema de nível, não sei definir se é de nível baixo ou de nível médio, mas vamos colocar aí de nível médio. E lembrando que, é sempre importante lembrar, que as questões mais fáceis do Enem são aquelas que valem mais pontos, tá? Então, não subestimem, beleza? Vamos dar uma olhada aqui. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. A pergunta é: qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos uma situação, nós temos a seguinte situação. Uma professora quer realizar um experimento de calorimetria. Aí ela pega 2,5 gramas de castanha de caju e queima e leva ao fogo, tá? Com o objetivo de obter energia para aquecer 350 gramas de água. Tá ok? Uma informação importantíssima desse problema é a seguinte: 50% da energia disponível foi aproveitada, tá? Então, olha só, eu anotei essas duas informações aqui no meu canto inferior direito. A massa de castanha de caju queimada foi de 2,5 gramas, chamei de M, e anotei que a energia aproveitada, eu estou sendo bem enfático, a energia aproveitada é 50% da energia disponibilizada, tá? Então, olha só, fazer a prova do Enem é ser capaz de interpretar dados, interpretar quadros, interpretar tabelas e gráficos, tá? Então, para o pessoal que vai fazer a prova do Enem, é importantíssimo que vocês saibam retirar dados de quadros, de tabelas, de gráficos, de esquemas, tá? Então, olha só, esse quadro aqui está nos dizendo? Ele nos diz o seguinte: a quantidade por porção de 10 gramas de castanha de caju. Então, 10 gramas de castanha de caju nos dá um valor energético de 70 quilocalorias. Nos dá 0,8 gramas de carboidratos, 3,5 gramas de proteínas e 3,5 gramas de gorduras totais. Isso para uma porção de 10 gramas. Por que eu estou sendo enfático? Porque a professora, no seu experimento, não tem disponível 10 gramas. A professora tem 2,5 gramas. Então, o quadro nos diz que 10 gramas de castanha de caju
nos dá um valor energético de 70 quilocalorias. Nos proporciona 70 quilocalorias de energia. Então, se eu fizer uma regra de 3, eu consigo encontrar o valor de energia disponível em 2,5 gramas, tá? Então, se 10 gramas me proporciona 70 quilocalorias, 2,5 gramas me proporcionará quantas quilocalorias? Aí eu chamei de X, tá? Então, se eu fizer, essa é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, tá? E aí eu multiplico o cruzado, e aí eu obtenho o seguinte, que 10 vezes X é igual a 70 vezes 2,5, beleza? E aí, olha só, 10x vai ser 175, porque 70 vezes 2,5 é 175. Se eu isolar o x, o 10 vai para o lado direito da equação dividindo, então eu vou ter que x é igual a 175 dividido por 10. E isso vai me dar um valor de x de 17,5 quilocalorias, tá? É a unidade que nós estamos utilizando. Beleza? Então, percebam que 10 gramas me dá 70 quilocalorias. 2,5 gramas me dá menos, né? Me dá menos do que 70, que é 17,5 quilocalorias. Tá? E aí, olha só, é importante lembrar também que esse K minúsculo aqui, ele é um índice não, ele é um submúltiplo, tá? Ele significa 1000. Toda vez que nós enxergarmos um K minúsculo, significando quilo, quilo é 1000. Então, quilograma são 1000 gramas, quilômetro são 1000 metros, né? Quilolitro são 1000 litros. E da mesma forma, quilocalorias são 1000 calorias. Tá? O K significa 1000, que é 10 ao cubo. Então, o X vai ser 17,5 vezes 10 ao cubo calorias. Calorias é uma unidade de energia que não está no sistema internacional, mas é uma unidade que nós utilizamos muito aqui no Brasil. E aí, 17,5 vezes 10 ao cubo é 17.500 calorias, tá? Ou 17.500, né? No caso, 17.500 calorias, tá? Só que olha só, o que é esse valor de 17.500 calorias? Esse valor é a energia disponível na queima de 2,5 gramas de castanha de caju. Então, se eu pegar 2,5 gramas de caju, eu obtenho 17.500 calorias de energia. Por exemplo, de acordo com o quadro, se eu pegar 10 gramas de caju, eu vou ter 70 quilocalorias de energia disponível. Por que eu estou sendo bem enfático? Porque não é toda essa energia que vai ser aproveitada para aquecer a água no experimento da professora. Tá? O problema fala que a energia aproveitada é 50% da energia disponibilizada. Então, 17.500 calorias é o total de energia disponível. Então, olha só, eu chamei de Y a quantidade de energia aproveitada. Y é 50% de X. É 50% da quantidade de energia disponível. 50% nada mais é do que metade, ou seja, X sobre 2. Mas quem é X? É 17.500 calorias dividido por 2. Isso vai me dar um valor de 8.750 calorias de energia.
Então, recapitulando, se eu queimar 2,5 gramas de castanha de caju, eu vou obter uma quantidade de 17.500 calorias. Porém, a energia aproveitada vai ser metade, vai ser 8.750 calorias. A outra metade eu vou perder. Essa energia vai ser perdida no sistema, vai ser dissipada, por exemplo, para o ambiente. Tá? Outra informação importante que é importante, né, de ser destacada nesse problema é o objetivo da professora. O objetivo dela é pegar 350 gramas de água e aquecer, tá? Então, eu vou queimar ali 2,5 gramas de castanha de caju e vou pegar essa energia, né? Eu vou pegar, na verdade, 50% dessa energia para aquecer 350 gramas de água que inicialmente está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, é importante lembrar de um tópico na calorimetria, né, que é o que a física vai chamar de calor. E para a sua prova, é importante que você saiba, né, dois tipos de calor muito específicos, que é o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, teoricamente falando, é a quantidade de calor responsável por variar a temperatura de um corpo, tá? E aí, como que nós calculamos essa quantidade de calor sensível? Eu chamei de QS a quantidade de calor sensível. Como que nós calculamos? É a massa do corpo, certo? Vezes o calor específico do corpo, vezes a variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Então, por exemplo, quando você quando você acorda de manhã e aquece a água para fazer um café, você vai pegar ali um bule, né, e vai colocar um pouco de água dentro do bule e vai colocar aquele bule no fogo. Então, o que você está fazendo? Você está cedendo calor para a água. Você está transferindo calor, transferindo energia para aquela água. E aí, se você só variar a temperatura daquela água, significa que aquela água recebeu uma quantidade de calor chamada de quantidade de calor sensível. Por quê? Porque aquela quantidade de calor foi responsável por variar a temperatura da água, por realizar uma mudança, entre aspas, sensível naquele sistema. Uma mudança que você não consegue perceber a olho nu. Tá? Então, por exemplo, se você coloca aquela água ali, sei lá, a 30 graus Celsius de temperatura inicial, e aí você coloca no fogo e essa água vai para 90, então aquela água recebeu uma quantidade de calor sensível. Em contrapartida, o calor latente é a quantidade de calor responsável por mudar o estado físico de um corpo. Tá? Então, por exemplo, se eu pego um gelo, um bloco de gelo e coloco no asfalto, pelo senso comum, pela experiência do dia a dia, você vai perceber que aquele gelo, óbvio, vai derreter. Isso significa que o gelo vai receber também uma quantidade de calor que nós vamos chamar de quantidade de calor latente, porque ela foi responsável por mudar mudar o estado físico daquele gelo, que antes era água em estado sólido e quando derrete vira água em estado líquido. Então, se você muda de estado físico, o calor responsável por aquele fenômeno é o calor latente. E como que nós calculamos o calor latente? O calor latente, a quantidade de calor latente, que eu chamei de QL,
é igual ao produto da massa do corpo, né? Mais específico, da massa fundida do corpo, no caso do gelo, vezes o L maiúsculo. O L maiúsculo é o calor latente do gelo. Tá? Por que é importante de nós sabermos essa diferença? Porque o que vocês têm que se perguntar? Qual é o tipo de calor que o problema está tratando? E aí você percebe que o problema trata de calor sensível. Por que, Lucas? Porque a professora, no experimento de calorimetria, ela só quer aquecer a água. Ela não quer fazer com que a água evapore, tá? Então, se ela só quer aquecer a água, ela vai fornecer para aquela água uma quantidade de calor sensível. Então, olha só. A professora quer aquecer 350 gramas de água com quanto de energia? 8.750 calorias de energia, que é a energia aproveitada na queima de 2,5 gramas de castanha de caju. E aí eu vou aplicar, né, a equação do calor sensível. Tá? Eu tenho aqui a massa de água a ser aquecida, que é 350 gramas. Eu tenho aqui a quantidade de calor sensível disponível, que é 8.750 calorias. Eu tenho aqui o calor específico da água, né? E esse valor é um C minúsculo, ele varia de substância para substância. Tá? Então, por exemplo, o calor sensível da água, na verdade, o calor específico da água é 1 caloria por grama Gauss Celsius. Tá? Isso aqui é uma unidade. O calor específico do ferro, por exemplo, é menor, é muito menor. Porque eu não lembro de cabeça agora, eu não sei se é 1/10 menor ou 1/100. Mas eu tenho quase certeza que é 1/10 desse valor aqui. Tá? Mas enfim. E nós temos aqui a pergunta do problema. Qual será a temperatura final da água? Porque a água estava com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Aí ela vai receber energia, né? Através da queima das amêndoas. Essa água vai atingir qual temperatura? Qual o valor de temperatura? Então eu vou aplicar a equação do calor sensível. O calor sensível, na verdade, a quantidade de calor sensível é o produto entre a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Então, o que é variação em física? O que é esse, entre aspas, triângulo aqui? O triângulo aqui é o delta. O delta em física significa variação. E tudo que é variação em física é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, por exemplo, uma variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Uma variação de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Então, tudo que é a variação é alguma coisa final menos inicial. Então, vou ter aqui que a quantidade de calor sensível é MC, abre parênteses, a temperatura final menos a temperatura inicial. Tá? Vou utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vai ficar a quantidade de calor sensível é MCzinho θF menos, vou multiplicar aqui, depois vou multiplicar aqui, menos MCzinho θI. Tá? Qual é a quantidade de calor sensível disponível pela queima da castanha de caju, pela queima de 2,5 gramas de castanha de caju? É 8.750. Nós calculamos esse valor. Tá? Isso é igual, qual é a massa de água? 350 vezes 1. 1 é o calor específico da água, vezes o θF, que é o que nós queremos. Tá? A temperatura final atingida pela água. Menos 350, que é a massa, vezes o Czinho, vezes 20. 20 é a temperatura inicial. A água inicialmente estava a uma temperatura de 20 graus Celsius. E aí eu tenho 8.750 é igual a 350 θF, menos 7.000. Por que 7.000? É o produto, na verdade, é o resultado do produto de 350 vezes 1 vezes 20.
E aí eu vou pegar esse 7.000, vou colocar para o lado esquerdo da equação, mudando o sinal. Então vai ficar 8.750 mais 7.000. Isso é igual a 350 ΔF. Lembrando que ΔF é o valor da temperatura final da água, que é o que o problema pede para você calcular. Então, 8.750 mais 7.000 dá 15.750. Isso é igual a 350 ΔF. E aí eu quero achar o valor de ΔF, eu preciso isolar o valor de ΔF, eu preciso isolar a variável, né? Na verdade, a incógnita ΔF. E aí eu vou pegar esse 350, vou jogar para o lado esquerdo da equação dividindo, então vai ficar aqui ΔF é 15.750 dividido por 350. E aí quando eu realizo essa divisão, eu acho um valor de ΔF de 45 graus Celsius. Tá? Então, a água, depois da queima de 2,5 gramas de castanha de caju, recebendo 8.750 calorias de energia, a água que tinha uma temperatura inicial de 20 graus Celsius vai ter uma variação de temperatura de tal forma que vai alcançar uma temperatura final de 45 graus Celsius. Ou seja, essa variação foi de 25, né? Que é 45 menos 20. Então, o valor alcançado de temperatura pela água, a temperatura final da água no experimento da professora foi de 45 graus Celsius. Isso nos dá como alternativa correta do problema a letra C de casa, tá? Fica aí mais uma resolução para vocês. Espero ter te ajudado com a parte teórica, espero ter te ajudado a entender o problema, tá? E se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que essas outras pessoas que estão estudando também para as provas de pré-vestibular possam ver esse vídeo e ter acesso a esse conteúdo. Valeu, galera. Um forte abraço e muito obrigado pela paciência de vocês de me ouvirem até aqui. Valeu!